Ela nasceu entre meio a instrumentos musicais, a vozes maravilhosas. Uma pessoa que está ligada à música há muito tempo. Mulher abençoada, voz ungida e que tem também um testemunho de encontro com Deus. Eu vou conversar com ela, Lídia Moisés. A paz do Senhor, minha amada. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado por estar conosco aqui no programa Zenas, nesse quadro Entrevistas. Que Deus abençoe. Você nasceu no lar cristão. Isso, nasci no lar cristão em 1983. Olha, e esse lar cristão, turma, é o conjunto Voz da Verdade, que fez e ainda faz sucesso aí com canções maravilhosas. Vamos ver um trechinho? Meu avô, pastor Fués de Moisés, foi fundador do Ministério Voz da Verdade. Sou sobrinha do pastor Carlos Moisés, filha do pastor José Luiz Moisés, da pastora Rita. E todo mundo na minha família ou canta ou toca algum instrumento, né? E comigo, graças a Deus, não foi diferente. Eu fui a caçula das netas, né? E também a de casa. E graças a Deus a gente cresceu nesse meio, então... Olha, a gente só tem que agradecer porque Deus colocou a gente nessa família, nesse ministério e graças a Deus empurrou as nossas costas assim, para fazer uma obra grandiosa nas mãos do Senhor. Lídia, mas teve um momento na tua vida que você teve um renascimento. O que aconteceu em 16 de abril de 2006 com Lídia Moisés? Bom, como eu já disse, a gente já sabe, eu nasci nesse lar cristão. E no dia 16 de abril era um domingo de Páscoa e eu tinha prometido para a igreja, a nossa igreja que fica em Sorocaba, eu moro em São Paulo, eu tinha prometido um ovo de Páscoa para levar para quem levasse o maior número de visitantes. Eu ia levar um ovo de Páscoa de 1 quilo, todo trufado, e era alguma coisa para incentivar mesmo os irmãos, né, a levarem alguém na Páscoa, e graças a Deus deu certo. Só que quando eu fui buscar o ovo antes de ir para a igreja, e minha mãe me disse assim, não vai não. E eu falei, mãe, mas eu dei minha palavra para os irmãos, né? E eles vão levar o visitante, eu não quero, né, que eles saiam de mãos vazias. Ela falou, não, filha, mas a igreja te conhece, vai outro dia buscar, não vai hoje não. E aí eu pedi permissão e ela me falou, então vai. E quando eu saí de casa começou a garoar. E a última coisa que eu lembro daquele dia foi o momento em que eu saí de casa e me olhei no espelho para sair, né, de casa. Começou a garoar e eu estava saindo da marginal da Castelo Branco para entrar na marginal Pinheiros, e quando eu entrei na curva o meu carro pegou uma poça d'água no meio da curva e começou a rodar, e o carro rodou e só parou quando bateu no poste, e a pancada foi tão grande que o poste quebrou no meio. O poste não tombou, ele quebrou no meio com a pancada e o carro partiu em 2, e ali era o fim, né, da história. Então, todo mundo que passou ali pelo acidente falava não sobreviveu. E com certeza a gente nota uma fúria do inimigo, que ele queria acabar com a vida, queria acabar com o ministério e calar a voz. Mas graças a Deus, Deus tinha uma promessa na minha vida e eu fico muito feliz de poder compartilhar esse testemunho com todos, né? Porque Deus tinha uma promessa na minha vida, era algo particular, por mais que vem de uma família cristã, uma família evangélica, mas Deus tinha algo comigo. Então, às vezes as pessoas que estão nos assistindo falam assim, mas o que eu tenho a oferecer? Né? Mas Deus tem algo conosco, Ele tem algo na nossa vida. E Ele tem um projeto particular para cada um de nós, assim como Ele tinha na minha vida. E quando eu cheguei no pronto-socorro, meus pais me acharam pelo meu grito de dor. Eu sempre conto isso porque é uma parte muito importante do testemunho. E meu pai entrou na sala que eu estava sendo atendida, minha mãe ficou do lado de fora esperando o médico passar, para perguntar qual era o meu estado, o que tinha acontecido, que eles não sabiam nada. Eles só foram chamados para irem para o local. E quando o médico ia passando, minha mãe falou, por favor, alguém me disse como está minha filha, né? Eu preciso saber o que aconteceu com ela. E o médico falou, senhora, quem é sua filha? Numa correria, era volta de feriado, estrada com chuva, tava tenso ali o negócio no pronto-socorro em Osasco.
E o médico falou, senhora, quem é a sua filha? Ela falou, minha filha moça que está nessa sala, gritando. Ele falou, se é a sua filha moça que está nessa sala, ninguém aqui tem resposta para te dar. A sua filha chegou aqui com o pescoço quebrado, igual todo motoqueiro morto já chega. E como a senhora pode ouvir, ela está viva, mas a gente não sabe como ela vai ficar. O mínimo que a gente espera é que ela fique tetraplégica. E quando ele falou assim, a sua filha é um milagre, minha mãe começou a chorar e começou a agradecer a Deus e viu, né, que o propósito de Deus, a promessa de Deus, ela estava viva, porque o nosso Deus, quando promete, Ele cumpre. Então o meu corpo dizia morte, diante da medicina era morte, mas Deus tinha vida, Ele ainda tinha sonhos, ainda tinha projetos. E aí começou uma longa caminhada, uma longa jornada. E como eu sempre digo, fiz muita fisioterapia, passei por muita UTI, muita cama de hospital. E eu posso dar um recadinho para os seus telespectadores? Não tenha que estar numa cama de hospital para agradecer a Deus pela sua cama. Não tenha que perder para agradecer a Deus e saber o que você perdeu. Agradeça a Deus pelo que você tem, por mais que você tenha uma necessidade, por mais que você tenha algo a pedir, por mais que você tenha uma dor, agradeça a Deus pelo que você já tem. Seja grato a Deus. E quando eu estava ali na cama de hospital, eu não via a hora de sair daquela cama e ir para a minha cama. Por mais que minha cama tivesse um buraco no colchão e fosse talvez desconfortável aos meus olhos, mas quando eu estava numa cama de hospital, eu vi o quanto a minha cama era confortável e boa. E aí começou uma jornada, mas graças a Deus cheguei até aqui. E essa tua intimidade com Deus, Lídia, nós gostaríamos de saber, eu gostaria de saber e os meus telespectadores também. Quem é Lídia Moisés depois desse encontro, depois desse renovo? Porque com certeza foi um divisor de águas na tua vida, no teu ministério. Quem é Lídia hoje e quem foi Lídia antes do acidente? Olha, uma coisa muito linda é que eu nem me lembro de como eu era antes. A minha vida mudou tanto. Eu sempre fui serva de Deus, sempre estive na casa de Deus, mas naquele momento eu tive um particular com Deus, um íntimo assim muito profundo, em que eu vi a morte e Ele me tirou do vale da sombra da morte verdadeiramente. Hoje a Lídia é uma mulher transformada, é uma mulher, eu diria que bem resolvida espiritualmente. Sei quem é o Deus que eu sirvo, vivi e vivo esse Deus que é fiel, que a gente prega, que cura, que restaura, que levanta, que ajuda, que enxuga a lágrima, que coloca de pé, que vai na frente, tira o espinho. Eu vivi esse Deus, eu vivo esse Deus. Então eu diria que eu sou bem resolvida na presença de Deus. Lídia, já deixou um recado para os nossos telespectadores, mas eu gostaria que você deixasse um versículo bíblico nesse momento. Eu não quero falar contigo sobre a tua carreira ministerial, eu não quero falar contigo sobre os CDs vendidos, sobre a sua voz que é linda, maravilhosa. Isso não tem palavras que vai chegar, né, a esse ponto referente a isso. Eu quero que você fale um pouquinho então com os nossos telespectadores, porque para isso que nós somos chamados a ser missionários, tanto no louvor, como para a obra, como para quem está no campo. Qual seria o teu versículo bíblico nessa oportunidade que você vai falar para todo mundo aí? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso ter como posso não ter. Que com Jesus já deu tudo certo. Porque quando a gente diz eu posso todas as coisas, muitas vezes as pessoas têm uma conotação de algo financeiro, embora Deus abençoe financeiramente também, nós somos prova disso. Mas não é isso que o versículo quer dizer. Quer dizer, eu posso. Você pode estar enfrentando por problemas, mas com Jesus você pode, você vai conseguir. E em nome de Jesus, que você tenha certeza disso hoje, assistindo essa entrevista, que com Jesus você pode. O importante, como eu disse aqui no congresso, é Jesus estar dentro do barco. Quando Jesus está dentro do barco, pode vir a tempestade, pode vir o vendaval, pode vir tudo que vier, que agindo Deus, ninguém pode impedir. Lídia, conversando agora sobre a canção Desafio. É uma canção que tocou muito meu coração quando eu me converti a Cristo. E daqui a pouquinho nós vamos ouvi-la. Tem alguma história
em cima dessa letra, dessa canção maravilhosa que é a Desafio? Tem. Desafio foi feito pelo meu primo e foi feito numa gincana. Foi uma música que não tinha-se tanta expectativa, né, em cima dela. Era uma música de uma gincana. E passaram-se muitos anos. Eu sofri um acidente de carro. E a música que eu cantava quando eu estava no hospital era essa: o desafio vem, altos montes a seguir, é tão grande o meu problema, não sei se vou conseguir ultrapassar esta barreira. E era a música que eu cantava: Jesus me põe sobre suas asas e me leva a voar. Um voo livre com Jesus, com Jesus. E uma música feita numa gincana. Era a música que eu mais cantava ali no leito do hospital, que foi a música que foi o tema do meu CD depois do acidente. Lídia, muito obrigada pela oportunidade de estar frente a frente contigo. É um sonho meu, né, particular, e eu creio que é um sonho de todos que acompanham o teu trabalho, o teu ministério, né, que Deus continue abençoando a sua vida. Sabemos hoje que você também tem um outro milagre, né, na sua vida, que é o seu filho. Parabéns pela família maravilhosa, e é isso que Deus faz, né? Quando Ele tem projeto na nossa vida, Ele cumpre as promessas e nos abençoa muito além daquilo que pensamos ou imaginamos. Que Deus abençoe a sua vida. Essa foi a entrevista com Lídia Moisés, do Voz da Verdade, Ministério Voz da Verdade, aqui no programa Zenas, porque nós somos presente de Deus, oportunizando ideias.